Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast A Voz dos Animais. Eu sou Andréia Cesso e hoje é um dia muito especial. Há um ano atrás eu comecei a escrever esse projeto, mas eu não sabia como colocar ele no mundo. Então eu fui internalizando, fui sentindo, fui cocriando, entrando nessa gestação e hoje está nascendo esse lindo conteúdo. Então eu estou muitíssimo grata. E falando um pouquinho de mim, mais brevemente, porque ao longo desses episódios, desse podcast, vocês vão acompanhar as minhas histórias e as minhas experiências com os animais. Mas eu sou bióloga, médica veterinária e estou nessa jornada e caminhando perto dos animais em torno de 20 anos. E eu gosto de contar que desde pequena eu sempre fui muito conectada com a natureza. Eu sempre me senti pertencente a ela, não sendo eu, Andréia, uma coisa e natureza outra. Sempre me senti envolvida e abraçada por ela. E nós somos natureza. Então todos os seres têm a sua importância, têm a sua função e nós fazemos parte desse ecossistema. Então tudo isso vem de um lugar muito genuíno e especial dentro de mim, que eu quis trazer todo esse conteúdo e que nós possamos se nutrir e aprender muito com tudo que vai ser colocado aqui nesse podcast, vai ser trazido nesse podcast. E para iniciar essa jornada, esses primeiros episódios, essa temporada, eu trouxe aqui minha amiga muito querida, que é muito conectada com esse campo, que faz um trabalho maravilhoso com os animais, que vocês vão conhecer bastante, que é a Lucine Janiak. Eu estou muito honrada por você estar aqui e ter topado, né? Sim. A gente caminhar agora nesse conteúdo. Então fica à vontade, Lu, para você. Obrigada, Déia. É um Olá. prazer, uma honra e uma grande alegria estar aqui. Para mim fez todo sentido quando você me trouxe, né, o teu projeto, sua intenção, né, de trazer isso para o mundo. É uma busca minha também, que vai fluir da melhor maneira, tenho certeza disso. Então, vou me apresentar, eu sou Lucine Geniac, sou filha do Luiz e da Dalva, mãe do Petro, sou médica veterinária integrativa e sistêmica, e estou aqui para trazer um pouquinho das minhas experiências, das minhas vivências, conforme o flow, né? For seguindo, a gente vai trazendo. Sim. E Lu, eu acho que seria legal, que eu acho que eu nem sei disso. Como que você, o que fez sentido para você se conectar com os animais? Como que foi essa, essa introdução desse trabalho e essa vontade de trabalhar com os animais? Como que foi? Sim. Desde pequena eu sempre fui muito conectada aos animais, né? Sempre eu tinha vontade de tocá-los, de estar com eles, né? Com os cães, com os cavalos, os gatos, enfim. E eu sempre fui aquela menininha que parecia que estava ouvindo a voz deles, né? Estava conversando com eles, mesmo nas brincadeiras, sem mesmo verbalizar, não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu sempre tive essa conexão muito forte com eles, né? Então, quando eu decidi fazer veterinária, foi uma coisa muito repentina, porque não era assim uma vontade minha de infância, apesar dessa conexão, mas eu fui me atentar a isso quando eu já estava mesmo terminando, né, o ensino médio, e aí percebi uma possibilidade, né, de trabalhar com eles. E aí eu acabei prestando vestibular, entrei na faculdade e me encontrei, assim, sabe? Uhum. Eu tinha certeza de que era o meu caminho realmente, né, de estar com eles, cuidar deles, né, da saúde deles. E essa conexão, né, que foi acontecendo, fui fazer faculdade no interior, então saí de São Paulo, né, um centro urbano, e fui para a natureza, né, junto com os animais na faculdade. O campus da faculdade era uma zona rural, realmente. Então isso para mim foi ganhando muita força, né, de entender o meu lugar, né, de entender essa minha conexão com os animais e com a natureza. Uhum. Então, eu falo que nada é por acaso, né, Déia? Então, Claro. a gente acaba chegando nos lugares certos, né? Por mais que a gente muitas vezes antes não tenha idealizado que isso fosse uma realidade, né? Então, para mim, foi dessa maneira. E aí, depois desse caminhar da universidade, terminei a faculdade, fui trabalhar na rotina, né? Clínica, cirúrgica, e aí fiquei mais ou menos 10 anos nessa caminhada.
E aí foi quando eu conheci, fui para a área da especialização, né, da fisioterapia, e aí depois fui para a microfisioterapia, onde eu me encontrei, né, no caminho integrativo, de entender que o animal, o contexto de saúde do animal está ligado a tudo, né, que ele vivencia, ao ambiente, à família que ele pertence, à alimentação que ele tem. Então a gente não consegue olhar hoje para o animal sem ter essa consciência, né, pelo menos para mim, né, para você também. Sim. E aí depois disso fui para a visão sistêmica, né? Depois da micro fui para as constelações, a visão sistêmica, e aí acabou tendo uma expansão maior desse meu trabalho que eu faço hoje com os animais e com a família multiespécie, né? Com as pessoas. Isso. E que a gente vai falar muito sobre isso, porque é um assunto muito importante a gente entender a importância dos animais dentro da família. Sim. E para mim foi um despertar assim de amor. Eu, como você, eu lembro que eu ia na minha vizinha, e minha vizinha era cheia de animais. Ela tinha cachorro, coelho, gato, papagaio. Então era a minha diversão. Eu ia lá e ficava, era uma delícia. Eu ficava lá mexendo com eles e aí eu falei assim, gente, que delícia, né? Nossa, eu quero isso para mim. Então essa conexão é muito forte nessa questão de eu só queria estar fazendo isso. Ou estava no meio da natureza fazendo alguma coisa, sabe, mexendo na terra, olhando uma árvore, tentando subir, olhando os insetos. Ou como também nesses, né, andando com cães e gatos, eu achava o máximo. Também, nossa, como que você... Como que uma ave pode estar tão próxima da gente, que a gente vê no céu, sim, né? Sim. Então, é muito bonito tudo isso. Mas eu senti realmente o que é o amor. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu sempre falo que eu não tenho filhos, né? Não pretendo ter, mas a gente não sabe a vida, como vai caminhar, mas esse amor que fala da questão de você ter um filho, para mim foi descoberta e teve essa explosão dentro de mim de conhecer realmente o amor incondicional, verdadeiro com os animais, com os meus pets, assim. Eu entrei num campo maravilhoso e consegui me conectar com o amor através deles, assim. É muito intenso até hoje, né? É muito intenso. E a questão deles estarem mais próximos de nós, porque muito tempo atrás, os animais não eram tão próximos, né? Ficavam mais nas ruas, existia até não sei se vocês são desse tempo, da carrocinha, né? Pegar, né? Pegava os cachorros que estavam na rua, levavam para o centro de zoonoses, né? Para o centro de zoonoses, então não tinha muito essa proximidade. Os cães viviam no quintal, né? Os gatos ficavam... Imagina entrar dentro de casa. Não entrava, né? Ficava ali dias e dias no quintal. Isso um pouco acontece, mas você percebe que as pessoas estão tendo uma conexão muito mais forte com os animais. Principalmente os pets, né, Déia? Agora eles fazem parte mesmo da família, da rotina, né? Dorme junto, se alimenta no mesmo momento que os tutores. Então, realmente, sim, eles estão muito mais próximos, né? Eles realmente estão vivendo as nossas emoções, a nossa rotina, né? Tem casal que opta em não ter filho e tem um pet e leva para creche como se fosse uma criança, né? Então hoje é a realidade mesmo, né? Que a gente identifico nisso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E eles entram nesse lugar mesmo, sim, lindamente, né? E aí não é por acaso, né? Existe uma permissão, eu acredito nisso. E aí a gente só precisa conseguir ter esse olhar mais amplo de observar essas relações e ver como que isso impacta, né? Na saúde deles, na nossa, para que a gente possa equilibrar tudo isso sem que haja uma troca que tenha ganhos para mais, né? Que não seja ruim ou que traga doenças, né? E é isso que a gente vai falar bastante aqui nesse conteúdo, né? Sim, a gente vai discorrer bastante nisso, porque como a Lu falou, eles estão muito mais próximos de nós. Então, são seres como nós também, mas muito mais sensíveis
tem uma leitura do campo, né, de tudo que acontece muito forte. Mas eles também têm a particularidade deles como outros seres, Sim, como claro. outras Também vidas, né? tem um processo evolutivo Tem o também processo deles. evolutivo deles, que a gente precisa olhar muito. Então na minha visão, tá? Fazer com que os animais também virem, vamos supor, ser humano, eu acho que é um pouco você trazer muito essa projeção sua, Sim, né? sim. Eles entram muito nesse espelhamento, né? Eles nos espelham muitas vezes, principalmente Sim, esses que estão verdade. bem próximos, e aí eles acabam trazendo tudo para que a gente possa nos olhar, né? Então eu vejo no animal uma doença, algum comportamento alterado, e aí o que daquilo está em mim, né? Então quando a gente começa a perceber isso, abrir nossa consciência para isso, a gente consegue ressignificar tudo isso, né? E aí realmente não precisa mais ninguém adoecer para que algo seja olhado, né? Isso é um processo, a gente já tem muitas ferramentas, né, Deia? Sim, Para trabalhar isso e a gente vai se acolhendo nisso tudo, né? Porque todo mundo tem questões de família, questões internas, né? Então é isso que a gente vai trazer. E é uma coisa muito bonita, né? Como a gente pode olhar esses animais não humanos. Nós somos animais também, né, gente? Nós somos do reino animal. Então a gente fala animais, mas às vezes eu não falo não humanos, animais humanos e não humanos, mas os animais não humanos que estão perto de nós, né, os nossos pets, agora falando especificamente, como eles trazem para a gente olhar muito mais profundo para nós, as nossas, muitas vezes até crenças que nós temos, que ficam engatilhando, e eles conseguem mostrar por alguma manifestação, talvez de alguma, pode ser até uma coisa simples, uma enfermidade, ou um comportamento. Lógico que tem a parte um pouco individual deles, mas eles sentem aquilo e mostra para você. Então estar com eles, para mim, é um ensinamento contínuo. Claro, contínuo. É um privilégio, né? Quando a gente consegue se privilégio. conectar com os animais, a gente consegue observar não só os animais, né? A natureza, né, Ideia? A gente Com pode certeza. ampliar esse olhar para o planeta, né? Vamos falar assim. Mas quando a gente está conectado ao animal, a gente consegue perceber essas dinâmicas assim, e eles mostram lindamente tudo que precisa ser visto, né? Seja em algo negativo ou mesmo positivo, né? Claro, Porque é muito mais fácil a gente estabelecer um vínculo afetivo com o animal do que com outro ser humano, né? Os animais não nos julgam, não criticam, não traem, né? Então é muito mais fácil a gente sentir amor por um animal, né? Do que por um outro ser humano, porque muitas vezes esse amor não consegue fluir, né? E aí tem muitas dinâmicas aí que são nossas, né? Barreiras, né? De ego, de dinâmicas de traumas transgeracionais, enfim, uma N número de possibilidades, mas que podem ser olhados através dessa relação com os animais, né? Então isso é bem legal a gente poder acessar hoje em dia, né, esse conteúdo e trazendo para a gente, para que a gente tenha uma vida mais tranquila também, né? Eles e nós, né? Juntos. Nós somos seres sociais, né? Nós somos mamíferos, nós precisamos do outro, né? Não existe uma vida sozinho, solitária. A gente precisa da sociedade, a gente precisa do outro, e sempre o outro vai ser um grande portal de experiência para você poder evoluir e se desenvolver cada dia melhor. É através do outro que você consegue, como a gente falou, se espelhar, entender as suas dinâmicas e não porque enquanto a gente projeta no outro alguma coisa, é porque está dentro de nós. Com certeza. Né? E é difícil, né? É super difícil. A gente fala, claro. o outro, a gente aponta o dedinho até, né? Mas o que está no outro, o que a gente vê no outro, está na gente também, né? Então é um exercício de crescimento e evolução,
muitas vezes bem difícil de reconhecer, de acessar essas dores todas, né, que são muito fortes, muito intensas, mas é possível, né, se a gente tiver coragem. Eu sempre falo, é um caminho de coragem. Então eu decido que eu não quero mais viver um padrão que traz muita dificuldade para mim, então eu vou me olhar, né? O primeiro passo é a gente se olhar. E aí isso acontece de uma maneira muito incrível com os animais. A gente consegue se olhar através deles, né? E a gente consegue acessar tudo isso. E eu acho que acessando tudo isso, essa conexão, essa projeção com os animais, se a gente for pensar, eu acho que ela se torna até um pouco mais leve. Né? Pra gente e pra eles, né? Pra gente e pra eles, exato. Sim. Porque não existe aquela competição, aquele julgamento. Ai, você tá assim porque você fez isso. Né? Então eu acho que, olha a beleza de tudo isso. Você conseguir, através dos animais, trazer uma cura para si mesmo. Né? E lógico, e consequentemente curando toda uma família. E até mesmo aquilo que o animal vem se manifestando, seja comportamental, seja uma doença já instalada. E não é à toa, né, que existiu essa aproximação, né, a partir da domesticação, que existem há muitos anos, né, mais de 1000 anos, 4000 anos, né, no caso dos cães, se não me falha a memória, mas não é à toa, né, que eles se aproximaram. Tudo bem, eles também têm um ganho com isso, né? De repente, em algum momento ali, o ambiente que eles estavam vivendo, era necessário para a sobrevivência deles que eles se aproximassem das tribos, das aldeias, do ser humano, para ter alimento, para se sentir protegido, para ter uma relação também de afeto, né? Como você trouxe, são mamíferos, né? Os cães, enfim, e precisam desse contato, né? Então, nada é por acaso, né, gente? Aí a gente pode ampliar isso para o macrosistema. Então, os sistemas estão sempre se equilibrando, né? Então, é uma troca sempre, né? Porque a gente escuta muito, acho que você deve ter ouvido já também, Déia. Ah, coitadinho do meu animal, então ele adoeceu por minha culpa. Não tem culpa. Não tem culpa, né? Vai existir culpa se você, mesmo sabendo na consciência que existe aquela dinâmica, e você não tomar nenhuma providência para mudar aquilo. Aí você decide que aquilo está certo e ok também. Mas essa troca existe porque é necessário, né? Então, a gente pode usufruir disso tudo, dessas relações, de uma maneira muito boa, sem que seja pesado nem para a gente, nem para eles, sem culpa da nossa parte e sem que eles tenham que carregar pesos muito grandes que são nossos, né? Então, a gente buscar essa homeostase, né? Esse equilíbrio para que a gente possa ter saúde, para ter uma vida tranquila, né? E os desafios vão continuar acontecendo, enfim. A gente está num planeta que está em constante transformação, né, Déia? Com certeza. E o sofrimento é opcional. Sim. Você não precisa sofrer. Exatamente. Né? A dor é fato. A dor é fato, ela existe. Mas o sofrimento a gente decide, né? Ou eu curo essa dor, ou eu consigo olhar para ela, reconhecer a força dela e ver o aprendizado que ela traz para mim. Ou eu fico ali sofrendo, não aceito, não quero olhar. Enfim, aí você entra no sofrimento, que é um padrão de escolha. Eu escolho, né? Quando os animais estão nesse processo de mostrar, né? Porque eles entram num processo também que eles reconhecem aquilo e acontece com eles. Não que eles queiram, vou mostrar isso. Lógico que a gente já sabe, a gente vai falar sobre isso, que os animais têm consciência, têm também memórias ancestrais. Então, eles têm uma particularidade de vida como nós também temos. Mas quando eles vêm mostrar isso pra gente, como a Lu falou, que eu só quero reforçar mesmo, não existe uma questão, olha para isso para te punir, ou mesmo para você se sentir culpado daquilo que está acontecendo. Mas é uma oportunidade. Uma oportunidade de você realmente evoluir e curar aquilo. Porque sempre quando as coisas... que a roda de Sansara, né? Sim. Vai acontecendo as mesmas coisas, até você olhar para elas e falar assim, não, tá bom, então eu vou tentar curar. Aí às vezes
acontece de novo, acontece com um pouco menos de intensidade, tá? Então eu vou tirar essa casca aqui, já curei isso, entendi esse movimento. E assim vai, até você conseguir... Porque muitas vezes não é uma coisa que a gente consegue. Claro, é um passo de cada vez. É um passo de A cada gente precisa se vez. acolher também nos nossos limites, né, Déia? Porque se fosse assim, eu tenho consciência de que eu quero expandir totalmente, viver na alegria e na leveza todo dia. Ok, todo mundo quer, né? Mas o quanto isso é possível, né? Então eu falo que são cascas, né? Armaduras que a gente vai criando no nosso corpo físico, emocional, energético, espiritual. Sim. E a gente vai tirando essas cascas, né? Aos poucos. Então não existe milagre no sentido de, fiz uma técnica aqui, fiz uma constelação, fiz a micro, fiz um reiki e acabou tudo. Não, né, gente? Não. Então, a gente tem que ser adulto, né? E olhar para isso de uma forma adulta. Sim, né? E acessando. E acessando, e se respeitando, que é possível, né? Tá tudo aí, né, Déia? Agora as cartas estão na mesa, sobre a mesa. Então, a gente decide, isso aqui eu quero ver, isso aqui eu não dou conta ainda. E ok, a gente sempre precisa de auxílio para isso, né? Isso, a gente exato, não consegue importante. fazer isso sozinho. A gente às vezes tem consciência, eu preciso mudar esse padrão, preciso mudar, isso não tá legal na minha vida e tal, mas não consigo. Mas por que não consegue? Você precisa de ajuda, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente realmente vive numa rede, né? De conexão. E os animais fazem isso, pega na nossa mãozinha e vamos junto. Exato. É muito lindo, é muito transformador. Ter humildade e ter a consciência de que eu não dou conta sozinha. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Então, deixa eu ir lá pedir essa ajuda, porque eu acho que isso vai me ajudar. Sente no seu coração que você precisa. Seu animal tá precisando. Hoje em dia a gente já tem essas ferramentas, nós da área que está muito mais próximo dos animais, de entender a família como um todo, né? A família, que a Lu vai falar da questão sistêmica, da família multiespécies. Então, é muito importante entender todo esse processo que acaba acontecendo dentro da família, né? Que é natural, né, gente? É natural. Simplesmente vai acontecendo e a gente vai se percebendo e percebendo os animais e a gente vai se permitindo. É um trabalho interno, mas sempre exige permissão, né? E a gente trabalha muito isso, né, nas constelações, verdade. A questão da permissão. O que tem aqui que eu não me permito, né, viver de uma maneira diferente? Enfim. O que eu não quero olhar. O que eu não quero olhar, né? Então, decisão, permissão, conexão e humildade também, né? O que você falou, lindamente, assim. A gente tem que se colocar de uma forma humilde. Ok, eu preciso de ajuda. Né? Porque muitas vezes essa postura de arrogância tá ligada à nossa criança lá, birrenta, que bateu o pezinho, eu quero assim, mas quer o quê, filho? Não tá dando certo o que você tá querendo. Então vamos ver o que tá acontecendo, né? E os animais, embora a gente fala com eles, né, sempre como se eles fossem crianças, né, principalmente nós mulheres. Verdade. Ai, que fofinho, bonitinho, nenenzinho, neném. Eles se mantêm sempre na postura adulta, eles são maduros, verdade. Eles vivem a realidade, vivem o momento presente, para eles a vida é aqui agora, né? Não tem passado, não tem futuro, e isso é uma postura adulta. Então, para a gente chegar nesse nível, a gente começa a observá-los, né? No sentido de comportamento, de experiências, do quanto eles dão conta, e tirar eles desse lugar de coitadinhos, porque não são, né? Verdade. Não são coitadinhos, não. Eles têm dor física? Tem, mas eles não entram no padrão de sofrimento como a gente. Então, nesse ponto, eles não são coitados. E aí, quando a gente começa a observar isso, entendendo tudo isso, a gente também se fortalece, respeitando o processo deles e o nosso, né? Então, é junto. Muito. Nossa, muito, muito profundo isso que você falou. E a questão do presente é uma coisa que eu aprendi muito com eles. Viver o presente. Sabe quando a gente escuta, né? Em autoconhecimento. Viva o presente, só existe o presente, não existe o passado, não existe o futuro. Não entrava isso na minha cabeça. Muito. É difícil, né? Porque a gente acaba remoendo muitas coisas do passado. E às vezes a gente quer projetar, a gente só quer ficar no futuro, não que a gente não faça...
não programe, né? Não Sim, tenha sonhos, isso é importante. planeja, Esse podcast ok. foi um sonho e eu Claro. estou colocando aqui, então eu Mas estive a gente não pode viver na intenção na só do intenção. futuro. A gente tem que, porque senão a gente não vive hoje. E se Isso, não existe hoje, não tem futuro. Né? isso. Então a base desse futuro está sendo construída agora, neste momento. Né? E o que já passou, já foi. Ok, aprendizado, eu olho para trás, agradeço, vejo, ressignifico, e algumas coisas que ainda perturbam, eu vou caminhando para ressignificar tudo isso, mas é viver o agora. E os animais mostram isso pra gente de uma forma linda. Muito, muito. Não tem, né, projeção de nada. Não tem ego, né? Essa projeção, o que eu vou fazer amanhã? Não, hoje é o dia que eu estou aqui, é o melhor dia da minha vida, é o dia especial da minha vida. Porque eles não... o presente, né? É o presente. Porque eles não sabem o que vai... Eles pensam, o que vai acontecer comigo amanhã? Não, eu estou vivendo hoje, eu estou aqui, eu estou brincando, eu estou esperando o meu tutor, né? O projeto de vida deles projeto é buscar a bolinha de vida que tá ali do lado, entendeu? Não tem amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, amanhã tem que pagar a conta, tem que ir na academia, tem que... Nada disso, entendeu? Então, E aí, claro, o nível de consciência, né? A gente tem um neocórtex desenvolvido, Sim, verdade. muito mais do que eles, enfim. É diferente realmente essa leitura perante o mundo, né? Do que a gente vive. Mas não é impossível a gente, apesar de ter esse raciocínio lógico necessário para que hoje a gente esteja aqui no planeta, a gente adequar isso de uma maneira de viver o agora. Nossa, gente, isso é libertador. É libertador. É libertador. É um exercício diário. Porque quando a gente começa a ficar na projeção do, daqui 10 anos, nossa, mas lá atrás eu sofri, não sei o quê, a pessoa falou tal coisa para mim, e você fica paralisado ali. Não tem movimento, né? Paralisa mesmo, gente. Literalmente, o corpo, inclusive. Fica doente, né? Fica doente. Então, quando a gente olha para os animais, não tem nada disso, né? Ai, que delícia. Que delícia. E é muito bonito. É muito bonito e esse aprendizado que eu tive com eles é a questão mesmo observando, vendo isso e vendo a beleza do presente. É através do presente que você faz no presente é que vai acontecer alguma coisa no futuro. Se você procrastinar, não fazer nada, ficar aqui nesse presente, só reclamando, fazendo, o que você vai esperar para o futuro? O futuro você vai esperar coisas que você está clamando aqui no presente. Exatamente. É isso. Né? Então, realmente, os animais assim, são mestres nessa questão de você se conectar com você e viver aquilo que tem que viver. Claro, aí você pode se perguntar, nossa, mas muitos animais vivem em situações que eles não podem fazer nada. Mas aí também a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas existe também um processo deles totalmente evolutivo, né? Muitas coisas. Porque uns animais sofrem, é maltratado, né? Por que de tudo isso? Todo mundo me pergunta muito isso. Mas existe também coisas que eles já viveram, coisas que eles trouxeram, né? Que eles carregam. Sim. A gente costuma falar, Daiana, sempre que nós todos e os animais, nós estamos a serviço da vida. Então, por mais que muitas dinâmicas sejam muito difíceis da gente olhar, né, aceitar, né? Caos, né, abusos, situações que são realmente muito difíceis da gente observar que realmente existe um porquê daquilo que está acontecendo, né? Então, por mais que seja difícil, existe uma razão para que aquilo esteja acontecendo. Os animais também entram nessa dinâmica, né? Como você falou, tem cachorro que é abusado, tem cachorro que vive sob maus tratos, né? Tem animal que vive preso, né? E tem animal que está livre, solto, feliz, saltitante, né? Numa família, né? E aí a gente consegue avaliar o quanto existe de sofrimento no animal que está preso 24 horas por dia num cativeiro, ou aquele que está dentro de uma casa, vivendo a dinâmica da família. Qual sofre mais? Qual sofre menos? Então a gente entra nesse lugar de julgar, mas se a gente sair desse julgamento, a gente vai ver que está tudo certo, por mais que seja difícil, né? Sim. Então,
hoje eu consigo, né, observar isso assim, de um lugar de neutralidade, de ok, aquele animal foi resgatado e tal, não sei o quê, só que aí ele vive lá enclausurado, fica, às vezes tem animal que fica num sem zoonose a vida toda, Verdade. 10, 12 anos da vida dele. Sim. E a gente fica com uma pena, né? Com, ai, coitado, não sei o quê. Por Mas por quê? que ele está ali? Né? Existe um processo dele, um destino dele, um processo evolutivo dele. Né? Esse sistema, ele não erra nunca, o sistema não erra. Por mais que a gente Nada é punitivo, nada né? é punitivo, né? Essa coisa de, um é coitado, o outro é sortudo, não existe isso. Não existe. Existe dentro de um lugar de julgamento, né? Quando a gente julga. Então, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é melhor, isso é pior. Aí a gente vai enquadrando, né? Porque isso é a gente pegar e colocar nos quadradinhos. Essa gaveta é do que sofre, essa gaveta do que é bem-aventurado. Mas será? Eu não acredito que existe só bem-aventurança ou só coisa ruim, entendeu? Eu acho que sempre tem uma dinâmica de equilíbrio ali, por mais que muitas vezes a gente olhando para isso pareça cruel, doloroso, difícil, muito difícil, né? E não estou falando disso de um lugar de então vamos deixar para lá e tá tudo certo. Não, muito pelo contrário. Não. A gente sim pode olhar para isso, ver o que pega, né? Isso me pegou, isso não me faz bem. O que eu preciso olhar para isso? Eu posso auxiliar isso de alguma maneira para equilibrar isso? Né? Porque às vezes o sistema está assim, está descompensado, mas eu posso estar auxiliando para que exista esse equilíbrio aqui. A gente também toma ação, né? Mas quando a gente sai desse lugar de julgamento, que muitas vezes a gente sofre, a gente não tem força de ação. Então, olha, através do centramento, da neutralidade, aí sim a gente tem muita força para auxiliar aquilo que precisa ser compensado. Acho que você falou uma coisa muito importante. Quando a gente entra muito na dó, que é um sentimento, uma revolta com tudo aquilo, que não é um sentimento que vai fazer com que você paralise. Eu não quero nem ver. Ai, que dó. Não quero nem chegar perto, porque como que eu vou poder ajudar? Não, pode ajudar de várias maneiras, né? E aí, nesse momento, a gente olha pra gente mesmo. Por que isso pega tanto pra mim? Por que eu entro na revolta? Por que eu não aceito? Aí você vai buscar lá dentro de você, tem alguma coisa ali que ressoa com o que você já vivenciou, algum trauma, alguma questão tua, transgeracional, ancestral, enfim. E aí você vai entender o porquê que aquilo te pega tanto. E aí você muda isso dentro de você, então depois você pode voltar lá, naquele ambiente que você não aceitava de jeito nenhum e pode auxiliar. Porque você ressignificou isso dentro de você. Então você daí vai ter força para auxiliar aquilo que seja uma dinâmica ruim para melhorar também, né? Com certeza. Porque senão a gente não consegue, gente. A gente fica ali... Fica paralisado. Tudo dá errado, né? Tudo piora. Tudo piora. Porque a gente ainda não tem força para lidar com isso. Profundo, né? Muito profundo. Nossa, me perdi. Tô viajando. Não, maravilhoso, maravilhoso. Comecei a pensar e eu acho muito legal. Eu fazia isso, sempre faço isso. Eu sempre gosto de saber, né? Ainda mais que eu estudei biologia. Então, na biologia, eu sempre já fui muito no caminho da questão comportamental dos animais, de olhar os animais, sejam eles insetos, enfim, ou até mesmo uma árvore, uma planta, porque a gente aprende muito isso, né, na biologia. Faço, né, já fiz muitos trabalhos a campo, mas a gente olhar como que a natureza, ela tem a sua dinâmica. Tipo as formigas, né, o que cada ser ali, até mesmo uma pedra, mas cada ser que tá interligado com esse ecossistema sempre vai te mostrar alguma coisa. A natureza fala com você. Ela te traz uma mensagem, um feedback de algo até mesmo que você tá querendo uma resposta, tá buscando alguma interação. Ela te mostra. Ela te mostra. Então o que eu quero dizer que tudo é perfeito. Então, a gente agradecer e honrar as dificuldades, porque através delas que a gente consegue crescer, é através dos desafios. E mais uma vez,
todos os animais, não humanos, plantas, e os animais que estão mais perto da gente, né, que a gente fala dos pets, são portais mesmo para a gente conseguir evoluir e trazer muito, muito autoconhecimento e poder ajudá-los também nesse processo, porque eles também vivem nesse processo de evolução, de aprendizado. Então, essa é uma inter-relação, né? Nós somos totalmente interligados, né? A gente não consegue separar, não, gente. A gente, durante muitos séculos, vamos falar assim, a gente, né, vive uma era antropocêntrica, então o ser humano se enxerga o centro do universo, o poderoso, eu mando, topo da cadeia alimentar, não sei o quê. Eu tomo conta disso. Então, daí a gente vê, por exemplo, quando acontece uma catástrofe natural, né, uma enchente, um tsunami, um terremoto, a gente vê que, a gente consegue controlar tudo? Não consegue. Então, a natureza vem e mostra sutilmente, com toda a sua força, que realmente a gente faz parte. A gente não está no topo de nada, né? Então, enquanto a gente se perceber maior do que o planeta, do que a natureza, do que os animais, a gente pode explorar. A gente ainda vai sofrer as consequências disso, né? Porque a consequência, o boleto chega, né? Pra gente pagar. E a gente está observando isso, né? Então, a gente se colocar no nosso lugar mesmo, né? E essa convivência com os animais faz com que a gente tenha essa possibilidade, se a gente quiser, né? A gente ainda tem livre-arbítrio, a gente pode escolher. A gente tem o livre-arbítrio. Então é isso. Então, conforme a gente vai avançando aqui nos conteúdos, né, Daia? Através de vários assuntos, né? Muitos assuntos. A gente fez um apanhado aqui, mas que a gente vai entrar muito especificamente em cada um deles. E o propósito mesmo, então, é trazer esse conteúdo muito amplo para a gente filosofar, para a gente pensar, para a gente se integrar, se nutrir, poder se autoconhecer, poder ajudar os animais, poder entender as dinâmicas que eles vivem. Então, nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar do que a gente vem trabalhando, né, na área integrativa. A gente vai falar muito da questão também da biologia, do ecossistema, de nós sermos, né, pertencentes a tudo isso, e como isso também, não tem como falar só dos animais. Aquela coisa, né? Vamos fazer... por que você fez medicina veterinária? Porque eu quero trabalhar só com bicho, porque eu só quero trabalhar com animais, porque eu vou trabalhar com os animais, eu não vou trabalhar com as pessoas. Por isso que eu não quero saber de ser humano, né? A gente volta ao que a gente conversou lá no começo. Não existe essa possibilidade de você trabalhar só com os animais, ou estar só com os animais. Em nenhuma situação. Então a gente precisa estar sempre em contato com os tutores. Sim. Eles têm responsáveis, né? E os animais que estão na rua e a natureza também que está por aí, ela precisa de nós. Claro. Nós somos ela, né? Muitas vezes a gente escuta, né, o estudante veterinário, decidi fazer veterinária porque eu não gosto de gente. Eu gosto só de bicho. É isso. Então, assim, né? acho melhor antes fazer E aí, quando chega uma terapia, animal, né, no consultório, junto com uma pessoa, como que fica esse veterinário, né? Ele não vai conseguir saber, fazer uma anamnese, saber o que está acontecendo com esse animal sem que o tutor fale por ele, né? Exato. Não tem como, gente. Então, não existe isso, né? É uma utopia falar, eu vou fazer veterinária porque eu vou trabalhar... É uma dor, né? É uma dor, sim. É uma dor que tem que ser olhada. Sim. E a gente precisa muito do tutor ou do responsável para entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente vai lá no fundo, a gente entende os processos, né? A Lu vai falar muito depois num podcast específico, num episódio específico. A dor daquele tutor está sendo simplesmente, mais uma vez, espelhado naquele animal, né?
Então, e do médico veterinário também. E do médico veterinário também, nessa é verdade. Tríade, né? Sim. Veterinário, tutor, animal, né? Mesmo vamos pensar agora nos cavalos. O cavalo ele tem um proprietário, um tutor, ele tem um tratador, ele tem um treinador. Então todo mundo está conectado ali com aquele animal. Então ele acaba participando dessas dinâmicas também. Então não tem como separar, né, gente? Ser humano do animal, não tem. Não desse lugar, né? Claro, tem gente que não gosta de bicho, vive totalmente, né, afastado dessa convivência. Mas a gente está falando aqui de um lugar das pessoas que se conectam com os animais, né? E aí a gente vai trazer muito conteúdo para que isso tudo possa ser observado, né, Deia? De um outro lugar, né? Da visão integrativa, quais são as ferramentas, né? Quais são as técnicas, o que existe hoje, né, disponível para que nós possamos olhar para tudo isso, né, e trabalhar a questão da saúde, do comportamento, do equilíbrio emocional, da harmonia entre tutor e animais, né? E acho que é esse o propósito, né, do portal, desse portal, né, a Voz dos Animais, é trazer realmente a voz deles perante todas essas dinâmicas que eles estão aqui vivenciando com a gente no planeta, né? É isso. Basicamente. Basicamente, nossa, é muita coisa, mas vai ser muito lindo, nossa, vai ser uma jornada e eu tô muito, muito feliz mesmo. Gratidão, Lu. Vamos juntos. E a gente espera você no próximo episódio. Tchau, gente, obrigada.